Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Movimento Natsratim, os discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, e o vídeo de hoje traz um assunto muito importante, que Rabbeinu Yehoshua não aboliu a lei, ou seja, que ele não ensinou seus discípulos que parassem de cumprir os mandamentos da Torá. Isso a gente viu no vídeo da semana passada. Mas e Paulo? O apóstolo Paulo ensina em suas cartas que nós não devemos mais cumprir a Torá? Isso é verdade? Fique comigo até o final, porque o assunto é longo e vai dar pano para manga. Hoje eu vou mostrar para vocês mais um erro grave de interpretação que é ensinado pela maioria dos líderes religiosos acerca de Rashta, o rabino Shaul de Tarsis, que é mais conhecido como Apóstolo Paulo na religião cristã. Ou seja, apesar de esses líderes citarem textos das cartas de Rav Shaul para apoiar que ele ensinou que nós não devemos mais cumprir os mandamentos da Torá, eles estão apenas repetindo o que aprenderam sem conferir o contexto bíblico e judaico original. Antes de tudo, eu quero deixar claro que eu não estou aqui para atacar a qualquer líder, pastor ou instituição cristã, mas para mostrar para vocês que a interpretação cristã dos escritos dos primeiros discípulos deve ser descartada porque ela não é confiável. E eu vou provar isso hoje para vocês. Os escritos de Rav Shaul de Tarsis cobrem cerca de 55% da coleção dos escritos dos primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat. Ou seja, em outras palavras, os escritos de Rav Shaul são mais da metade do total dos escritos dos primeiros discípulos. Pelo menos 14 cartas são atribuídas a ele. Isso sem a gente contar o livro de Maasei Hashiluchim, mais conhecido como Atos dos Apóstolos, que dedica mais de 70% do seu conteúdo à vida dele. Enfim, com tanta ênfase e registros relacionados a Rav Shaul, ou Paulo para os cristãos, não podemos negar a influência e a importância que ele tem para as comunidades dos discípulos de Rabbeinu Yehoshua. Ou seja, é quase inevitável não usar os seus escritos quando estamos diante de uma controvérsia ou de uma dúvida sobre os diversos assuntos da nossa vida prática. Afinal, Rav Shaul escreveu sobre muitos assuntos, mas sempre de forma bem concisa, bem resumida. Na verdade, os seus escritos são o que nós podemos chamar de cartas de resposta, mais conhecidas como responsas no judaísmo. As responsas são um tipo de literatura judaica em que um rabino procura responder aos questionamentos de uma ou de várias comunidades que estão distantes dele. Enfim, as cartas de Rav Shaul são as mais antigas responsas judaicas de que se tem registro. Elas não são tratados teológicos como são tratadas pelos teólogos cristãos. Aqui a gente já encontra um grande problema, ou seja, se o leitor moderno não sabe quais foram as perguntas que foram feitas, facilmente ele poderia ter problemas para interpretar e entender as respostas que foram registradas ali. A estrutura dos escritos de Shaul são muito parecidas com as dos primeiros registros do judaísmo pós-templo, ou seja, poucas palavras, mas um vasto conteúdo. Por isso a necessidade de se estudar o contexto histórico, social e judaico original desses escritos para que possamos compreendê-los da forma correta. As cartas de Shaul funcionavam como os antigos telegramas. Quem pegou essa época sabe bem como eles eram. Se escrevia muito com poucas palavras, ou seja, elas precisavam ser bem informativas, porém muito curtas, por causa do alto custo que era empregado para que elas fossem produzidas. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue facilmente folhas de papel, seja para escrever alguma coisa ou para imprimir o texto que quiser. Mas para quem não sabe, na época dos primeiros discípulos, escrever qualquer texto que fosse, seja um livro, contratos de compra, de casamento ou mesmo uma pequena carta para alguém, tinha um custo muito alto. Porque além de material, como o papiro ou o pergaminho, se o documento precisasse ser um pouco mais durável, serem muito caros,
escribas profissionais e especializados eram contratados para escrever a fim de aproveitar bem o espaço que não podia ser desperdiçado. Não dava para arriscar começar a escrever alguma coisa e não poder terminar ou ter que comprar mais material. Então dá para entender o porquê de as cartas normalmente serem curtas e concisas e também a necessidade de se enviar um mensageiro que lesse e explicasse essa carta à audiência de destino. Você pensou que era de qualquer jeito? Não, o mensageiro que levava a carta, ou melhor, os mensageiros, porque normalmente eram mais de um, eram pessoas de confiança do autor que teriam, além da responsabilidade de levar a carta, ler e explicar de forma cautelosa o que o autor quis dizer com cada palavra ali registrada. Ninguém pegava uma carta como hoje em dia para ler e tirar suas próprias conclusões. Ou seja, a leitura da carta era guiada, orientada e o conhecimento do que estava escrito nela, a princípio, era transmitido por pessoas que haviam ouvido do próprio autor. A maioria dos estudiosos concordam que é muito possível que a carta às comunidades da Galácia, a famosa carta aos Gálatas, possa ser a carta mais antiga de Rav Shaul que foi preservada entre os escritos dos primeiros discípulos. E, como em todas as outras cartas, na carta aos discípulos na região da Galácia, Rav Shaul de Tarsis tenta desconstruir certas ideologias, corrigindo os erros de interpretação que estavam desviando comunidades inteiras. E mesmo tendo sido enviada com o propósito de corrigir os erros interpretativos e de conduta de algumas pessoas da sua época, atualmente a Carta às Comunidades da Galácia prefigura entre as cartas mais controversas e usadas no meio cristão. Diversos argumentos usados nos debates da lei versus graça são fundamentados especialmente em versos isolados e extraídos dessa carta, tais como: não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, ou sobre a famosa expressão obras da lei. Talvez não haja em todos os escritos dos primeiros discípulos uma expressão tão discutida e tão controversa quanto a expressão obras da lei. O cristianismo, há anos, tem usado essa expressão para fundamentar a sua ideologia de oposição à Torá de Hashem, ou seja, a lei do Eterno que foi transmitida ao povo judeu por Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Mas é muito importante a gente mencionar aqui que a expressão obras da lei é uma expressão exclusiva, uma expressão que é apenas usada por Rav Shaul. E mais, das 14 cartas conhecidas e atribuídas a ele, apenas 2, prestem bastante atenção, em apenas 2 das 14 cartas de Rav Shaul, ele usa a expressão obras da lei. E pasmem, nas 2 cartas, essa expressão aparece apenas 7 vezes. Mas o que isso quer dizer? Que é impressionante como um assunto tão simples e que foi citado tão poucas vezes nos escritos de Shaul tenha ocupado um espaço tão grande nas discussões cristãs como se fosse um assunto central em suas cartas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Como eu disse no vídeo da semana passada, nenhum homem, por mais prestígio e honra que tenha, tem a autoridade para mudar ou abolir qualquer um dos mandamentos da Torá. Nem mesmo Hashem pode fazer isso. Hashem não volta atrás naquilo que ele determinou. Ele disse que a Torá é eterna, que ela não pode ser mudada, que ela não pode ser alterada, que ainda que se apresente uma pessoa se dizendo um profeta ou um mensageiro divino e diga para que a gente não cumpra qualquer um dos mandamentos da Torá, que nós não devemos considerar as palavras dessa pessoa como verdadeiras. Que essa pessoa é um falso profeta, que essa pessoa é um teste para deixar claro a quem nós estamos dispostos a seguir, se a Hashem ou a um mero ser humano que se diz inspirado por um Deus. Mas a verdade é que, como bem disse Shimon Kefa, o discípulo mais destacado de Rabbeinu Yehoshua, que é mais conhecido como o apóstolo Pedro na religião cristã, e que você pode conferir na sua própria Bíblia, é que há certos pontos nas cartas de Shaul
ou Paulo, como consta nas traduções cristãs, que são difíceis de entender. E ele ainda acrescenta dizendo o seguinte, que indoutos e infiéis distorcem para sua própria perdição, como fazem também com as Escrituras. Aqui, indoutos é o oposto de doutor, que é uma pessoa bem instruída, que é especialista em uma matéria específica. Então, indoutos se referem a pessoas que não são versadas, que não são instruídas, que não são expert nos assuntos em questão. Nesse caso, nas cartas de Shaul. Vocês lembram que eu disse que mensageiros eram enviados para explicar as cartas? É exatamente por essa razão, para que não houvesse qualquer distorção, para que não houvesse interpretação equivocada sobre seus escritos. Ele fala também de infiéis. Infiéis ou inconstantes, como consta em algumas das traduções cristãs, seriam pessoas que não mantêm um padrão de constante aprendizado e prática dos ensinamentos de Rabbeinu Yehoshua e dos seus discípulos. Eram pessoas que nem sempre estavam presentes nas reuniões dos discípulos. Hoje ela vinha para aprender alguma coisa, aí só voltava na semana que vem. Ou seja, ela não tem aquela continuidade, aquela constância em seu aprendizado. Acabavam perdendo alguma coisa. Então, essas pessoas poderiam facilmente não compreender e até distorcer os ensinamentos contidos nas cartas de Rav Shaul quando ouviam alguém citando algo que ele escreveu. E quando passavam para outra pessoa, já passavam de forma distorcida. Imagina hoje em dia, em que todo mundo tem acesso a uma cópia escrita dessas cartas, mas não tem uma instrução correta sobre como elas devem ser interpretadas. Todo mundo pega, todo mundo lê, todo mundo interpreta ao seu próprio gosto, cada um diferente do outro, cada um contradizendo a interpretação do outro e ainda chamam isso de multiforme graça de Deus. Não dá, né? Segundo Shimon Kefá, não era qualquer pessoa que tinha a capacidade de pegar uma das cartas de Rav Shaul, ler e entender. Não! Ele nos instrui. Há pontos difíceis de entender, que para entender era preciso, no mínimo, ter uma constância nas reuniões e no ensino que era transmitido no círculo dos primeiros discípulos. Ou seja, aqueles que eram doutos, aqueles que eram expert no contexto dos ensinos transmitidos por ele. Mas o que nós vemos por aí é totalmente diferente. Qualquer pessoa usa as cartas de Paulo para defender coisas que ele nunca disse. Isolam os textos de seus contextos, se acham expert sem nunca terem recebido qualquer instrução daqueles que conhecem de verdade o contexto e a aplicação das suas cartas. Por isso, sustentar que Shaul ou Paulo ensinou que alguém não deveria cumprir qualquer um dos mandamentos da Torá, não só é uma mentira descarada da religião ocidental, como é uma distorção do que realmente está escrito em suas cartas. Mas isso é mais antigo do que parece. Diversas vezes os opositores de Rav Shaul levantaram calúnias sobre ele, dizendo que ele ensinava a não cumprir mais os mandamentos da Torá. Você mesmo pode ler vários exemplos disso no livro de Atos. E se você continuar lendo, ao invés de isolar os textos de seu contexto, você mesmo vai ver que o próprio autor faz questão de deixar claro que as alegações desses opositores eram falsas, eram mentirosas, que eles não podiam provar o que estavam dizendo sobre Shaul. Ou seja, que apesar das mentiras inventadas pelos seus opositores, Rav Shaul continuava fiel a Hashem e a sua Torá. É por isso que os defensores de que Paulo se posicionava contra o cumprimento dos mandamentos da Torá ficam muito confusos, ficam sem respostas quando a gente mostra para eles as declarações do próprio Shaul, ou seja, do próprio Paulo, sobre o seu posicionamento em relação à Torá. E eu queria mostrar algumas dessas declarações para vocês. Prestem bastante atenção nesse texto, porque não são os que ouvem a lei que são os justos aos olhos de Deus, mas aqueles que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Isso está escrito na famosa Carta aos Romanos, palavras do próprio Paulo. Para ser declarado justo, tem que obedecer à lei,
tem que obedecer a Torá. Vamos ver outra? O que diremos então? A lei é um pecado? De modo nenhum, responde Paulo. Pelo contrário, eu não conheci o pecado a não ser através da lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. Pergunte para Paulo, Paulo, como nós podemos saber o que é pecado e o que não é pecado? Como nós podemos saber o que agrada a Deus ou não? A resposta de Paulo vai ser a seguinte, leia a Torá. É a Torá que diz o que é pecado e o que não é. Vamos a outra referência? Dou graças a Deus por Yehoshua o Mashiach, nosso Senhor, porque eu mesmo, prestem atenção, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. Perceberam que só aqui Shaul faz referência a duas leis diferentes? E se você ler o capítulo todo, você vai perceber uma coisa muito interessante. Vai ver que o Mashiach veio para anular a lei do pecado e da morte, e não a lei divina, e não a Torá. Vamos ver outra referência? Essa agora está no livro de Atos. Eles, se referindo aos opositores de Rav Shaul, não podem provar as coisas de que agora me acusam. Lembrem-se, Paulo está preso, injustamente, diga-se de passagem, acusado de descumprir a lei, de descumprir a Torá, quando na verdade ele estava no templo com outros judeus que, assim como ele, tinham feito um voto de Nazireu. Para que ele estava lá? Ele estava lá para oferecer os sacrifícios que são prescritos na Torá, por conta do cumprimento do voto de Nazireu, e acabar de uma vez por todas com as calúnias que haviam inventado sobre ele, de que ele não cumpria mais a Torá e que ensinava as pessoas a não cumprir mais a Torá. Por isso ele diz, eles não podem provar as coisas de que agora me acusam. Pelo contrário, prestem atenção no que está escrito. Confesso-te isto, que eu sirvo ao Deus dos nossos pais, conforme aquele caminho que eles chamam seita, e crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Isso está escrito em Atos, capítulo 24, versículos 13 e 14. Viram aí? Essas são só algumas das referências. Mas agora olha o problemão que esses expositores arrumam ao ensinarem que as cartas de Shaul ensinam a não cumprir mais os mandamentos da Torá. Shaul mesmo, na carta aos Gálatas, logo no comecinho, sustenta que a sua mensagem, aquilo que ele estava ensinando, não foi transmitido a ele por homem algum, e sim recebido do próprio Messias. Confere lá, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Agora, uma pergunta para vocês. Se compararmos a interpretação de que Paulo se posiciona contra o cumprimento dos mandamentos da Torá com a postura do Messias e Yehoshua em relação à lei do Eterno, ou seja, em relação à Torá divina, será que a mensagem desse Paulo continua de pé? Lembrem-se, Rabi Yehoshua ensinou o seguinte, não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor dos mandamentos e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Agora, pasmem, eu estou lendo e citando uma Bíblia cristã. Essa é a posição de Rabi Yehoshua em relação ao cumprimento da Torá. E na carta de Rav Shaul às comunidades da Galácia, ele ensinou que ainda que um ser humano, se dizendo inspirado por um Deus,
ou mesmo um anjo se apresente anunciando uma mensagem diferente da que já havia sido anunciada e recebida por eles, essa pessoa, segundo Shaul, ou até mesmo uma entidade angelical, deve ser recusada e considerada como maldita. Isso está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Com isso, ele está ensinando que uma mensagem verdadeiramente divina não pode contradizer ou anular a mensagem que foi transmitida e recebida primeiro. Ou seja, essa afirmação dele em Gálatas deve ser aplicada também à mensagem anunciada por ele, porque ele diz: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outra mensagem, além da que já recebestes, esse seja maldito. Ou seja, mesmo se Paulo ou qualquer outro venha anunciando uma mensagem diferente da que já havia sido anunciada primeiro, seja pelo Eterno, seja pelo Messias e pelos seus primeiros discípulos, quem é o maldito? Quem é que está debaixo de maldição? Quem obedece a Torá porque o Criador mandou obedecer a Torá? Porque o Messias mandou obedecer a Torá? Porque os primeiros discípulos, concordando com eles, mandaram obedecer a Torá? Ou quem não obedece a Torá, simplesmente se apoiando numa interpretação equivocada de um texto isolado das cartas de Shaul. Após tudo isso que a gente acabou de considerar, só podemos explicar esse suposto entendimento de que Paulo, ou Rav Shaul, era contrário ao cumprimento dos mandamentos da Torá de 3 maneiras possíveis. 1. Paulo foi um apóstata, um falsificador da mensagem do Evangelho, e o responsável por criar uma nova religião baseado em um ensinamento diferente do que recebeu, algo que ele tirou da sua própria cabeça, e esse posicionamento é o que a gente tem visto dentro das milhares de denominações da religião ocidental, porque para sustentar que Paulo ou os primeiros discípulos ensinavam a não cumprir mais a Torá, não cumprir mais os mandamentos, só abolindo a lei mesmo. Ou 2, Paulo estava confuso ou tinha algum tipo de problema de cabeça, porque ora ele defendia a Torá, ora ele defendia a lei como sendo boa, como sendo justa, como sendo santa, e ora ele a recusava como sendo um esterco. Esse é o posicionamento preferido dos antimissionários, um grupo de judeus ortodoxos tradicionais com a finalidade de colocar em dúvida os adeptos do cristianismo, com o pretexto de estarem protegendo o judaísmo. Ou como nos alertou Shimon Kefá, o apóstolo Pedro, que as palavras de Shaul foram mal entendidas por pessoas que, sem conhecimento e sem constância no aprendizado, distorcem não só os seus escritos, mas também as escrituras sagradas. Como está escrito: considerem a paciência do nosso Senhor como salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi dada. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as Escrituras, para a própria perdição deles. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Para nós, Natsratim, essa terceira opção, com certeza, parece ser a mais adequada para explicar os escritos de Shaul, levando em consideração as informações e orientações de que recebemos dos primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua. Mas para qualquer outro grupo que mantenha uma postura de oposição gratuita à Torá ou a Rav Shaul, só poderão presumir ou que Paulo precisava de algum tratamento psicológico ou que ele verdadeiramente se apostatou da fé original. Ou eles reconhecem que não há uma oposição de Rav Shaul quanto ao cumprimento dos mandamentos da Torá e aceitam que há sim uma dificuldade em seus escritos e que essa dificuldade só será resolvida quando eles se dispuserem a aprender a real interpretação, a interpretação judaica, com os discípulos de Rabi Yehoshua de Natzrat,
ou que eles o chamem de maldito e que excluam os seus escritos do seu Novo Testamento. Porque se pudéssemos pensar, só pensar na possibilidade de um Paulo que é contra qualquer um dos mandamentos da Torá, como ele mesmo disse, se ele ou qualquer outro ensinar uma linha sequer de uma mensagem diferente do que aprendemos de Yehoshua ou dos seus primeiros discípulos, a sua mensagem não só seria maldita, como ele deveria ser considerado um traidor do Messias e do próprio Criador, como está escrito: enquanto o céu e a terra durarem, nada deve ser tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, assim será até o fim de todas as coisas. Então, mais uma vez, escolham Paulo, o cristão, que é contra a Torá e consecutivamente contra o Messias e o Criador, ou Rav Shaul de Tarsis, o discípulo do maior rabino que já existiu, nosso grande rei Mashiach, Yehoshua de Natzrat. Mais uma vez, a escolha é sua.